Na última semana, a Priscila Alcântara cantou uma música de uma drag queen numa igreja, a igreja do Kivitz. E tudo isso usando cropped, que é um sutiã longo. Mas o problema não está nela, ou na igreja em que ela foi. O problema está em nós, que somos legalistas. Deus me livre. Gente, isso aí é uma sinagoga de Satanás. E seu pastor, pode ser o próximo a transformar a sua igreja num boteco. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. A Priscila Alcântara é a evangélica que vai ao Rock in Rio, que só usa roupas indecentes. E o Kivitz é o pastor que disse que precisamos atualizar a Bíblia para justificar, assim, então, essas passagens polêmicas. Sabe, as passagens sobre homossexualismo que declaram, obviamente, claramente que é pecaminoso, que isso é um comportamento pecaminoso? Ele disse que a gente precisa atualizar. Ele também falou sobre um discurso uma vez, num discurso ele falou sobre o sêmen de Jesus. Assim, para ser bem generoso, é no mínimo uma fala desastrosa. Lembrou quem eles são? Tá ok, essa galera faz uma profanação dessa e se defende nos chamando de fariseus, de religiosos. E aqui religiosos tem aquela conotação ruim. Eles são os homens que entenderam a essência do evangelho. Nós, que achamos um absurdo uma mulher cantando uma música de um drag queen na igreja. Nós, que achamos um absurdo uma mulher com uma roupa completamente indecente num culto. Nós somos os religiosos assassinos que crucificariam Jesus Cristo. Nós somos os fariseus. Assim, é básico hoje. Fez alguma coisa completamente contrária à Escritura? Critique os outros de fariseus, julgadores e pronto. Aí você se sai bem e ainda substitui, joga a culpa para o outro. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Se eu não estiver enganado, me ajudem aqui. Com aquela roupa que ela estava usando no culto, ela não entraria nem em um tribunal. Ah, pastor, mas a igreja é o lugar dos perdidos, daqueles que reconhecem mesmo que estão em débito com a justiça divina. Claro que são. Claro que a igreja é esse lugar. E as pessoas, elas virão do jeito que são. Elas não precisam mudar para vir. E justamente vindo que Deus vai mudá-las. Então a igreja é o lugar dos pecadores, sim. A questão é se colocar uma pessoa para cantar, uma pessoa que está ali na frente. Querendo ou não, ela é uma referência. Então isso é um absurdo. E é por isso que a gente está falando aqui. Nossa intenção não é nem humilhar fulano de tal, uma perseguição contra a Priscila. Pelo contrário, desejamos de coração que ela se arrependa. Agora, como ela vem a público, essa igreja vem a público, e nesse instante ela está sendo um instrumento para influenciar muitas pessoas, nós também precisamos responder a isso. Responder porque essa ideia infecta um monte de gente. Agora, tudo é em nome do amor. É em nome do amor que eles se vestem indecentemente. É em nome do amor que eles aprovam o que a Bíblia claramente condena. O amor é o castelo dos covardes para aprovar todo tipo de comportamento que Deus odeia. O amor assim, né? O falso amor, porque o amor deles é um amor que não é bíblico. Em nome do amor, eles toleram o aborto, a perversão sexual. Só uma coisa é intolerável para eles: o pastor, o servo de Deus que expõe todos esses pecados. Em nome do amor, eles defendem flores e pombas e criticam aqueles que falam e defendem o direito de a população ter uma arma para se defender. Eles são contra uma mulher ter uma arma para se defender contra um estuprador. Eles que, em nome do amor, defendem que a mulher aceite o seu jugo e seja estuprada. Eles que são contra a violência estão dispostos a matar em praça pública o pastor que expõe esses absurdos. A Bíblia deles só tem um versículo: não julgueis. A Bíblia deles só tem uma história, mal contada ainda, a história do dia em que Jesus perdoou a adúltera. Mas eles não contam a história completa, só falam de Jesus perdoando-a, não contam o final da história. Vá e não peques mais. Jesus tirando a base da bicuda os profanadores do templo. E essa parte eles atualizaram. Não há mais profanação do templo. Afinal, Deus habita em nós, sagrados somos apenas nós, o que de fato concordamos, mas com isso sai a ideia de profanação. Não tem mais profanação. A ideia de zelo para com aquilo que é sagrado. E aqui, sagrado para mim não é o prédio, mas o culto em si é sagrado.
Então, sai a ideia de zelo para com aquilo que é sagrado e entra uma mulher seminua cantando música de um drag queen, de um travesti. É um absurdo, é um absurdo. Jesus, através de João, dizendo que os adúlteros, os homicidas, abortistas são homicidas. Os mentirosos, os pervertidos, pessoas que dormem com o meio mundo, são sensuais, são pervertidos. Enfim, João diz que a parte que lhes cabe é o lago de fogo. Essa parte foi atualizada para, no fim, não há mais inferno e condenação final. Afinal, Deus é amor. O que na cabeça de um depravado só pode significar uma coisa, não a justiça. É óbvio que eles não leem 1 Coríntios, que declara que o amor não se alegra com a injustiça. Se esquecem por completo de Paulo explicando qual era a tônica do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, pois nele se conhece a justiça de Deus. Nossa, não é o amor? Não é o perdão a tônica? Paulo, você está apresentando o Evangelho e resume e coloca aí como tônica do Evangelho a justiça? É isso mesmo, Paulo? Foi o que Paulo fez. Sim, pois Deus salvou pecadores e salva de maneira justa, punindo os pecados do homem na pessoa de Cristo. Mostrando assim que Deus não é juiz do STF, que solta bandido impunemente. Que Deus é justo e todo pecado será punido. Nenhuma bala roubada terá um Deus fazendo vista grossa. Os pecados do adúltero, do ladrão na cruz, os nossos pecados, dos pecados dos apóstolos, os pecados de todo mundo, eles não foram jogados debaixo do tapete. Deus não fingiu que esses pecados, eles existiram. Ah, não, vamos fingir aqui que não, você não fez isso. Não, eles foram punidos em Cristo Jesus, que levou sobre si os nossos pecados, o pecado de seu povo, para redimir o seu povo. E então, para que o seu povo pudesse viver em novidade de vida, não mais adulterando. Ou é legal, porque é isso. O amor, eles defendem o amor, mas a Bíblia declara que amar é não pecar, amar é não adulterar. Está defendendo isso, o adultério. Está defendendo que andemos em sensualidade e assim sejamos pedra de tropeço na vida do outro. Que amor é esse? Pois se o Evangelho entrou em você e não te mudou, o que você ouviu não é Evangelho. Os pecados daqueles que não creram e não se arrependeram, os pecados daqueles que não foram punidos em Cristo Jesus, os pecados daqueles, porque os nossos pecados, os pecados daqueles que creem, foram punidos em Cristo Jesus. Mas aqueles que não creram em Cristo Jesus terão seus pecados punidos neles mesmos, porque, como disse Jesus, quem não crê em mim já está condenado. Por isso Paulo afirmou que se alguém se diz irmão, mas vive em pecado, que nós não devemos nem mesmo comer com ele. Pois esse indivíduo não se converteu, mas esse não é nem o maior problema, porque há um monte de gente aí no mundo que não se converteu. O problema é ser falso. Esse é o maior problema. É terrível isso. É alguém que se diz cristão, mas tem um comportamento de ímpio. Jesus abomina isso. Abomina mesmo. Os fariseus eram isso. Eles diziam que eram crentes, mas não eram. Então, a salvação não é um carimbo na testa. Salvo. Salvação é o Espírito Santo de Deus vindo sobre nós, nos regenerando, nos mudando por completo, transformando-nos de porcos em ovelhas. E ovelhas não gostam de ficar sem lã. Ovelhas não saem por aí expondo seus corpos e sendo pedra de tropeço, sendo uma espécie de tentador na vida de outros irmãos. Essas igrejas são sinagogas de Satanás, pois Satanás se apresenta como anjo de luz, e o que irradia mais luz do que o amor? Eles defendem todas as suas atrocidades em nome do amor, da misericórdia. A misericórdia divina é a graça de Deus para perdoar pecadores e conduzi-los ao arrependimento. O objetivo final da misericórdia é as obras. Fomos feitura dele, criados para as boas obras, diz Paulo aos Efésios. O perdão é a graça de Deus para limpar o sujo. Para eles, para os ímpios, os falsos crentes, a misericórdia de Deus é a autorização para você permanecer na lama. Essas igrejas são sinagogas de Satanás porque a obra de Satanás é relativizar o pecado e fazer o homem não sentir culpa por seus pecados. É fazer o homem não sentir temor em relação aos seus pecados. É fazer o homem sentir que o seu pecado não é pecado. No Éden, a serpente disse a Eva: pode comer, ninguém vai morrer. Deus é amor. Jesus disse que a obra do Espírito Santo é convencer o homem do pecado.
A obra do diabo é te convencer de que o que você faz não é pecaminoso, não é tão grave assim. Não é necessário levar isso muito a sério, isso é coisa de fariseu, diz Satanás. Ah, e pecar, mais uma vez, é não amar. Lembra? Quem cumpre a lei é aquele que ama. Quem peca, portanto, está deixando de amar. Por exemplo, usar uma roupa indecente é não amar o irmão, é ser pedra de tropeço na vida dele. Quem ama, quem de fato ama, porque eles gostam tanto de usar isso, quem ama não faz isso. Sinagogas de Satanás são essas empresas travestidas de igreja que visam pegar um filão no mercado, um nicho. Aquelas pessoas que querem Deus, mas do jeito delas. Se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, esses clientes crentes criam um Deus conforme as suas cobiças e concupiscências. Pois, assim, andar com Deus num mundo caótico e perigoso como este, todo mundo quer. Não dá para andar sem Deus num mundo terrível como este. O problema é que o Deus da Bíblia, eles não engolem. Então, eles inventam um Jesus ao seu gosto. Criam, não com gesso ou madeira, mas com mentira e vaidade, um Jesus que nunca critica os nossos pecados, que é conosco, nos conferindo propósito, esperança e passando a mão na nossa cabeça, mesmo quando insistimos em ficar na lama. E eu não estou aqui pensando naquela pessoa que reconhece suas falhas e está ali lutando, às vezes cai na lama, se levanta e tenta de novo. Não, 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 não. Eu estou falando dessa pessoa que está na lama, ela nada na lama e diz, não, não tem nenhum problema aqui. Não há nenhum problema. Não estou falando da pessoa que está lutando contra seus pecados. Eu tenho certeza que Jesus é misericordioso em relação a esse, em relação a mim, em relação a qualquer um que reconhece seus pecados e pede ajuda. O problema aqui é que eles não estão pedindo ajuda não para mudar suas vestimentas, a sua fala. Não, 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 tá tudo certo. É assim mesmo, eu quero Jesus e quero continuar aqui na lama e aqui é o meu lugar. Sim, esse Jesus não nos perdoa e nos arranca da lama. Esse Jesus criado por eles fica conosco na lama e nos incentiva. A gente fica ali de boinha, sem sentir culpa por nossos pecados. Portanto, tome cuidado com seu pastor. Alguns indícios de que sua igreja pode estar se tornando uma sinagoga de Satanás. Seu pastor prega apenas sobre consolo? Só prega sobre o amor? Ele fala de graça e nada de arrependimento? Então tome cuidado, pois amanhã sua igreja pode se tornar um boteco em que uma cantora sensual será chamada para entreter homens que estão embriagados com seus próprios pecados.